Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco em mais esta ocasião. Deus nos abençoe. Vamos ler Filipenses capítulo 1, verso 15 ao 18. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar a aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Senhor Jesus, abençoa, Pai, esta leitura da Tua santa palavra e torna, Pai, isto vivo na nossa alma, no nosso coração, pois queremos ser melhor cristão. Ajuda-nos. Nós temos um assunto que começamos e vamos com ele até o fim. Estamos falando sobre como usar os dízimos. Será que estamos usando da maneira correta? Será que precisamos aprender como usar da maneira correta? Ou será que não precisamos mais aprender? Nós temos para tudo um modelo padrão. Paulo, profeta, irmão Brana disse que Paulo, profeta e apóstolo, foi usado como modelo padrão. Paulo é um modelo padrão, a ponto do nosso profeta, irmão Brana, dizer, quando ele estava lá na sexta dimensão, que se os de Paulo entraram, os meus também entrarão. Nisto ele estava confiado. E o povo respondeu: nisto estamos descansados. Estou lá na sexta dimensão. Eu creio que lá estava eu, estava você, a nossa teofania estava lá. Todos nós estávamos ali naquele dia, né? Eu creio assim. Aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo escreveu a Timóteo dizendo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10 ao 12. São algumas escrituras que nós vamos nos posicionando e vendo que o assunto, quando se refere a dízimos, está ligado direto ao sacerdote, ou seja, ao pastor. Eu sei que muitos vão interpretar, talvez de uma forma errada, ou mesmo ser ignorado, né? Mas nós não estamos preocupados
com quem vai nos ignorar, né? Estamos preocupados com o eleito de Deus. Se tomarmos agora o livro de Malaquias, onde é muito lido para a congregação, para os crentes, Malaquias capítulo 3, Malaquias capítulo 3, verso 7 em diante, onde diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Veja que Deus está clamando, dizendo para retornarmos, voltarmos a Deus. E o povo exclamou: em que havemos de voltar para ti, de tornar a ti? E Deus disse: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Isso aqui é muito aplicado hoje, principalmente no Brasil. Muito aplicado hoje no Brasil. Foi nos ensinado desde os primeiros passos que começamos nesta mensagem, aplicando isto ao povo. Tudo bem, é correto aplicar isto ao povo, mas tome a Malaquias capítulo inteiro, tome Malaquias desde o capítulo 1, desde o capítulo 1, e leia com atenção em casa, e você vai ver que o tema desta escritura é o formalismo dos sacerdotes, o formalismo dos pastores. Então essa escritura, aonde nós acabamos de ler, Malaquias capítulo 3, verso 8, em que roubará o homem a Deus? Essa escritura é para os pastores. Mas será que tem pastor roubando a Deus? É a Bíblia. É a Bíblia. Assim, é importante, eu sei que muito pastor talvez não vai gostar de eu expressar isso desta forma. Mas como você apertou muitas vezes aos meus irmãos, ao povo, agora tem que ter alguém que mostre o outro lado e dá um aperto também em vocês. Então vamos para o irmão Brana, vamos para a Bíblia e vamos para a mensagem. Então você vai ver aqui que a escritura é direcionada aos sacerdotes. Ninguém nunca leu Malaquias capítulo 1, eles sempre leem só Malaquias capítulo 3, verso 8. E isto não é justo, né? Vamos aplicar a escritura da forma correta. Se você pegar o capítulo 2 de Malaquias, a escritura já vai direto e diz: e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós, se não o ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Você já pare para pensar nisso aqui. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Ainda que você esteja pensando que você está sendo abençoado, pastor, sacerdote, porque você está prosperando financeiramente, né? Porque é como eu li a escritura de Timóteo ali, Timóteo capítulo 6, verso 10. Porque muita gente, irmãos, é importante que o povo saiba disso, o povo precisa ser esclarecido dessas coisas. Muitos pastores, muitos assim chamados mestres, eles não estão fazendo esse esforço
E esse sacrifício de viajar para lá e para cá, e correr ali, correr aqui, só corre acolá, não é por amor ao povo, mas é por amor ao dinheiro. Por amor ao dinheiro. Veja se eles não estão acumulando tesouros aonde a traça rói, aonde a ferrugem consome, aonde o ladrão rouba. Veja se não é assim. Então Deus começa a converter estas bênçãos, que seriam bênçãos para o sacerdote, em maldição. E você precisa saber disso, a igreja precisa saber disso, os irmãos precisam saber disso, como está sendo usado os dízimos, as ofertas, aquilo que é para mantimento da casa de Deus, é para manter a casa de Deus. Agora, a casa de Deus, nós precisamos entender que a casa de Deus, ela não é composta somente do pastor e os membros, o laico. Não, nós precisamos entender que a igreja, ela tem uma composição de ministérios, e que estes ministérios fazem parte também desta bênção de Abraão. O profeta irmão Brana faz aqui numa mensagem, uma interrogação, a mensagem não foi traduzida ainda para nós, a quem enviarei? Ele diz, cadê os evangelistas? Não aquele evangelista que fica no púlpito, não aquele evangelista que fica apenas dentro do estúdio da rádio. Cadê os evangelistas que ficam nas praças, nas esquinas, realmente com uma chama ardendo em seu coração, por amor às pessoas que não têm conhecimento de Deus? Cadê os evangelistas? Por quê eles não estão mais em ação? O que foi que aconteceu? Então, precisamos analisar. Há até, através de certos... Eu não estou dizendo que nós somos o dono da verdade com isso que eu estou falando. Eu sei que existe exceções. Em tudo existem exceções. Existem homens pios, homens honestos, pastores sinceros, e se não têm feito a coisa da forma correta, mas eles pelo menos procuram, e quando eles se depararem com a verdade, com estas verdades, com certeza eles corrigirão estas coisas. Agora, sabemos que muitos fazem mesmo tendo consciência do que estão fazendo. Então nós temos aí os dízimos, que significa a 10ª parte. 10ª parte. Dízimo quer dizer a 10ª parte. E esses dízimos, eles eram destinados a uma tribo, a tribo de Levi. A tribo de Levi já está dizendo, o próprio termo tribo de Levi já diz os levitas, os levitas. Então, estes levitas, eles não possuíam propriedades, eles não possuíam nenhuma herança, eles não podiam acumular nada aqui na terra. Essa era a tribo de Levi. E era a tribo de Levi quem recebia os dízimos e administrava aqueles dízimos. E Arão faz parte da tribo de Levi. Arão está dentro disso. Agora, nós vamos ver que o que a tribo de Levi possuía eram cidades de refúgio. Cidades de refúgio, Brana se refere a estas cidades de refúgio na mensagem Deixando Escapar a Pressão. Acho que é isso mesmo. E ele falando que quando o homem cometia algum mal, então ele tentava fugir,
e ele procurava então uma destas cidades de refúgio. O sacerdote é para isso, é para socorrer estas pessoas aflitas, né? Pessoas que estão em dificuldades. É para isto que o sacerdote existe. Então nós queremos entrar um pouco mais neste assunto, porque talvez, sendo esclarecido desta forma, muitos depois disso talvez não queiram ser sacerdote. Hoje há uma disputa muito grande aqui no Brasil, vou falar do que nós conhecemos, por este cargo, por esta função de ser pastor. Mas o pastor, daqui a pouco o menino, o filho, começa a criar um pouco de penugem no rosto e tal, e ele já está pensando em suceder o pai. Porque meu pai foi pastor, eu também já vou encaminhar nisto. Então parece que isto é um cabide de emprego. Cabide de emprego. E por isso temos a situação na degradação que está, moralmente e espiritualmente, porque acaba assumindo esta função pessoas que não foram chamadas por Deus, mas aquilo foi incentivado muitas vezes pela família, pelo pai, pela mãe, e então aquele indivíduo acaba chegando a tomar conta de um grupo de irmãos sem nenhuma experiência com Deus. Quando o profeta Irmão Branham diz que ninguém deveria tomar este lugar, o púlpito, e ensinar as pessoas, se ele não teve uma experiência como Moisés teve, com a sarça ardente, com a coluna de fogo. Ele não deveria entrar nisso. Por isso Paulo disse: muitos não queiram ser mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Por isso nós vamos tratar deste assunto polêmico, mas precisa ser tratado: os dízimos. Como estão sendo usados? E o profeta Irmão Branham vai nos dirigir a várias mensagens. Então, lembrando da tribo de Levi, eles viviam dos dízimos. E as outras 11 tribos, elas viviam seu trabalho, todo o seu labor, tudo que eles faziam era para esta adoração. Lembrando que o dízimo, as ofertas, é uma adoração a Deus. O profeta Irmão Branham chega até mesmo a dizer que um culto sem alçar a oferta não é uma adoração completa. Agora, nós encontramos também, porque, como já falamos, o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele é astuto demais. Nós vamos encontrar expressões aí fora, e já ouvimos isto várias vezes, deles dizerem: mas isso foi lá para o Velho Testamento, isso foi lá, a tribo de Levi, foi lá na ordem araônica, segundo Arão, isso foi lá para o Velho Testamento, agora é segundo Melquisedeque, agora é segundo Melquisedeque, e eu digo amém, isso é verdade mesmo, isso é verdade, é segundo Melquisedeque. Só que o profeta Irmão Branham nos ensinou que agora com este sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, não anulou a ordem do Velho Testamento, não anulou a ordem segundo Arão. Ao contrário, ela magnificou. É muitas vezes maior do que o que era com Arão. Então isto foi magnificado. Se foi magnificado, é muitas vezes maior. Você pode ver que no Velho Testamento, a mulher, para ser condenada, ela precisava ser pego no ato, cometendo o ato de adultério. Aqui no Novo Testamento, o Senhor Jesus nos ensinou que apenas você olhar para ela com os olhos impuros, com pensamentos impuros, você já cometeu
adultério com ela. Então, a coisa vai ficando cada vez maior, cada vez maior, a exigência é maior. Então, se temos esta ordem para ser seguida, vamos seguir então estas ordenanças, diz o profeta Irmão Branham. Isto foi magnificado. Agora, por que este assunto é tão escondido e ninguém quer mexer nesse assunto, tem medo de tocar nesse assunto sobre pastor e dízimo, sobre sacerdote e dízimo? Por quê? Porque todo filho de Abraão, ele já tem em si, ele já tem na sua formação, ele já tem em si ser um dizimista. Ele já é um dizimista por natureza, um filho de Abraão. Então, tendo isto e sabendo disto, os ministros se aproveitam desta situação. O povo é dizimista, o povo é... Não, eu sei disso, o povo é dizimista. Eu pergunto se estamos usando estes dízimos da forma correta. Lembra a escritura que nós lemos? Uns fazem por porfia, outros fazem por contenda, outros fazem por vanglória, por quererem crescer, outros fazem para adquirir riquezas. E eu pergunto, é certo isto? Será que é certo isto? Sabendo que nós temos um quíntuplo de Efésios 4:11. Deus deu para o nosso aperfeiçoamento 5 ministérios: pastor, doutor, que é o mesmo mestre, evangelista, apóstolo e profeta. E estes 5 ministérios, se é para a perfeição dos santos, eles são usados na pregação. E era disto que era composto a tribo de Levi, onde haviam músicos, cantores. Os homens, era o povo que mantinha toda a organização, toda a decência, toda a ordem do tabernáculo, da tenda do tabernáculo. Então aí nós encontramos este assunto. Vocês podem ler, talvez eu não consiga ler hoje, Números capítulo 18, Números capítulo 18. O profeta Irmão Branham, na mensagem Apocalipse, livro de símbolos, eu vou só citar algumas mensagens, depois você procura encontrar dentro destas mensagens, está este assunto. Apocalipse, livro de símbolos. Irmão Branham diz que o pastor é o anjo da igreja. É o anjo da igreja local. Veja bem, ele é o anjo da igreja local. Ele é o anjo da igreja que está aqui e que está acolá e que está lá no outro país, no outro estado. Não, ele é um anjo da igreja local. Aí nós já vamos começar a entender por que muita gente quer ser pastor, porque ele é pastor aqui, aqui em Curitiba, ele é pastor lá no estado de São Paulo, ele é pastor lá no Rio de Janeiro, ele é pastor, ele começa a pastorear o Brasil inteiro, entendeu? E que venham, amor às almas, amor às almas. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Eu duvido muito que seja amor às almas. Duvido. Se fosse amor às almas, irmãos, é diferente. Se fosse amor às almas, nós íamos tomar o modelo padrão. Nós íamos tomar a Paulo, modelo padrão. Nós vamos tomar o irmão Branham como modelo padrão. Veja como é que Paulo fez. Paulo estabeleceu anciãos em cada congregação local. Esses anciãos, é bom nós lembrarmos que você sabe disso, vocês já aprenderam. Ancião é um pastor.
é um pastor local. Embora que na igreja há vários anciãos, né, que são homens maduros na palavra, mas existe o ancião da igreja, que é o administrador, né, é o pastor, é o sacerdote ali. Vamos remindo o nosso tempo aqui e aproveitar o máximo, né? Então nós encontramos que este homem, o pastor, ele é o anjo da igreja, quando ele está com a palavra. Quando ele está com a palavra, ele é o anjo da igreja local, enquanto com a palavra. Nós vamos ver aqui na mensagem perguntas e respostas sobre Hebreus, parágrafo 80, mensagem Hebreus, terceira parte. Estamos chegando aqui já. Hebreus, terceira parte. Só um pouquinho. É aonde o irmão Brana fala qual que tem mais autoridade. É o anjo do púlpito ou um anjo do céu? Então você vai encontrar o irmão Brana posicionando isto, que quem tem mais autoridade é o anjo do púlpito, se ele está com a palavra. Então o irmão Brana mostra, e Paulo mostrou isso também, mesmo um anjo do céu vier e vos pregar outro evangelho além do que eu tenho pregado, seja anátema, seja anátema, seja amaldiçoado, é isso mesmo. Agora, nós sabemos que este assunto envolve doutrina, né? O dízimo, pastor, sacerdote, envolve doutrina. E a doutrina, irmãos, é importante nós salientarmos aqui também este detalhe sobre doutrina, porque doutrina faz uma grande diferença nas nossas vidas, nas nossas almas. A doutrina, ela faz uma diferença entre o céu e o inferno. É muito grande a diferença de doutrina. Então, dependendo da doutrina que você está recebendo, ela pode te levar ao céu, como também ela pode te levar ao inferno, se ela é tomada de uma forma particular, uma interpretação particular. Então vejamos aqui, a doutrina também faz valer a adoração, ou invalida a adoração. Este culto que nós estamos tendo aqui, esta reunião, ela é um momento de nossa adoração, vocês sabem disso. E esta adoração, se ela está sendo ensinada algo errado, pode ser invalidada. Nós temos aqui a mensagem em Hebreus 5 e 6, primeira parte, né? Nós já vamos entrar já na mensagem, né? O irmão Brana disse assim, vamos ver então como que era a doutrina dos nossos apóstolos, né? Dos nossos irmãos, do profeta irmão Brana. Vamos então ver como que era a doutrina deles, como foi ensinado por Paulo, como foi ensinado pelo profeta irmão Brana. Vamos entrar nisso um pouquinho? Então vamos tomar aqui a mensagem Hebreus capítulo 5 e 6, primeira parte, parágrafo 24, a seguir. Então, quando Deus escolheu Paulo, o homem escolheu Matias. Quando eles lançaram as sortes para ele, nunca fez nada. Aquilo mostra que poder a igreja tem, então, para fazer uma escolha, para eleger seus diáconos e enviar seus pregadores a lugares diferentes. Isto, muitas vezes, é carnal. Deixe o homem ir onde Deus o guiar.
Eu gosto disto. Se as pessoas numa conferência simplesmente dizem: bem, aqui está uma boa igreja. Este irmão construiu uma boa igreja e eles têm um favorito. Eles o enviam a esta igreja. Eles não sabem que estão matando a si mesmos. Vem, em primeiro lugar, se aquele homem vai ali, ele não pode preencher o lugar daquele homem. Então aqui é exatamente o que nós citamos, falamos no início, de muitos indivíduos tomar para si esta honra, tomar para si o ministério, sem terem sido chamados. E aí eles tomam este parágrafo e dizem: deixe o homem ir aonde ele quer, aonde ele... deixa o homem ir. É claro que Deus te deixa pelo livre-arbítrio, Deus te deixa ir. Eu quero saber se isto está na vontade de Deus. Deixa eu atender o estado de São Paulo, deixa eu atender o estado do Paraná, deixa eu atender o exterior, o meu ministério é mundial. Tudo bem, na sua cabeça pode até ser que seja, mas agora eu quero saber se na Bíblia e na mensagem é assim. Vamos prosseguir. Nós temos um modelo padrão, como estamos usando os dízimos, como estamos usando as ofertas, lembrando desde já que o pastor, ele é um administrador da casa de Deus. Ele é um administrador da casa de Deus. Ele está ali para este fim. Então encontramos aqui, ele não pode preencher o lugar daquele homem, do homem que foi chamado para tal. E então eles simplesmente enfraquecem a igreja por tentar predileção por algum favorito. Mas nós queremos o irmão fulano, nós queremos o irmão ciclano. Então isto acaba enfraquecendo a igreja, quando fazem desta maneira. Parágrafo 26, Hebreus 5 e 6, eu estou lendo Hebreus 5 e 6, é a mensagem, primeira parte. Ele diz: mas eu creio na autoridade suprema da igreja, da congregação local. Pode ver que o assunto aqui está em torno disso. É a igreja local. O Mombrana vai ficar em torno deste assunto. E ele diz: eu creio na autoridade suprema da congregação local. Sim, que cada igreja possa escolher seu pastor. Cada igreja possa escolher o seu pastor. Não é as igrejas escolherem o seu pastor. É cada igreja local escolhe o ancião, o pastor para aquela igreja. Não, mas lá só tem 3, só tem 6. Não importa. Não importa. Aí que você tem que mostrar que você é um indivíduo chamado por Deus, com 2, 3, com meia dúzia. Porque você chegar e pegar uma congregação aí com 200, com 300 pessoas, é fácil demais. Isso até cego consegue. Eu quero ver você chegar aqui e com 2, com 3. Então vamos lá um pouquinho. Por isso eles querem tomar conta do Brasil, tomar conta do mundo. Um ministério mundial. Não tem pastor mundial. Nós temos o supremo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe pastor de pastor. Isso é nicolaísmo, isso é doutrina dos nicolaítas. Nós vamos entrar nisso, Deus nos conceder tempo. Então ele disse: eu creio na autoridade suprema da igreja local. Sim, que cada igreja possa ter e escolher o seu pastor, seus diáconos, seja o que for. Então, desta maneira, o homem ali não tem nenhum bispo sobre si. O Espírito Santo deseja falar algo para aquela igreja. Eles não têm que perguntar a ninguém se eles podem fazer isto ou fazer aquilo. É o indivíduo em contato com o Espírito Santo. Mostre-me na Bíblia o que é maior na Bíblia do que um ancião local para uma igreja local. Mostre-me na Bíblia. Isto é certo. Sim, Senhor, a soberania da igreja local
cada igreja em si mesma. Agora, a irmandade, o povo, isto é maravilhoso. Todas as igrejas devem estar numa irmandade como esta, juntos, mas a soberania é da igreja local. Aí o pastor se põe ali e diz: não, aqui eu sou o rei, sou o bom, aqui é o que eu falo. Eu não vim aqui para aprender, eu vim aqui para ensinar. Aí Deus já começa a te deixar de lado. Oxalá você possa entender que não é assim, pastor, irmão, os irmãos é quem precisa entender dessas coisas. Oxalá você possa entender em tempo ainda. E aí eles, aproveitando disto, que o povo se torna submisso, que o povo se humilha, que o povo fica debaixo da grosseria. Isso não é nem autoridade, é diferente. A autoridade e uma pessoa estúpida, grossa, entendeu? Rancorosa, ditador, é muito diferente de autoridade. A autoridade, quem tem autoridade não age dessa forma. Não fica desta forma. E eles, aproveitando disso, eles lançam mão dos dízimos e das ofertas e dizem que eles é quem sabe o que deve fazer e o que fazer e como fazer e o que bem desejarem fazer, e que o povo não tem nada a ver com isso. Então vamos ver se o povo não tem nada a ver com isso mesmo. O profeta Irmão Branham vai nos apertar aqui, irmãos no Brasil, irmãos fora do Brasil, irmãos que creem na mensagem revelada pelo profeta Irmão Branham e pelo anjo forte, dada a nós neste dia. Vocês precisam saber destas coisas e ler estes parágrafos para o vosso pastor, se ele não está cumprindo da forma correta. Mas é o pastor, nós não podemos corrigir. Não é assim, você não pode corrigir o pastor se ele está certo. Mas se ele está errado, ele está sujeito à correção, tanto quanto qualquer irmão na igreja. Sim, senhor, nós vamos ter aqui a mensagem. Hebreus 7, segunda parte, já vou adiantar se eu não chegar lá. Hebreus 7, segunda parte, parágrafo 39 em diante. Leia lá. Você viu? Você percebeu que está acontecendo isso? Junta aí mais 2, 3 testemunhas e vai a ele. Se ele não ouvir vocês, nós vamos trazer o assunto para a igreja. É a igreja quem vai resolver. Não é pegar o assunto e levar para um bispo, para um pastor, outro pastor. Não. É na igreja local, é vocês. É a congregação ali. Vamos lá. Mensagem de Hebreus 6, eu estava lendo 5 e 6. Agora eu estou lendo Hebreus 6, segunda parte. Mensagem do irmão Branham. Ora, eles têm feito, eu estou lendo 265. Ora, eles têm feito estas campanhas de cura com um punhado de contrassenso. Claro que tem feito. Isto tem chegado a um ponto onde pessoas inteligentes, elas olham ao redor e querem saber tudo a respeito daquilo, que Deus não quer estas coisas. A cura não tem que ser em campanhas, a cura deve estar em cada igreja local. Todos estes dons operando, mas não vá semear nestes dons. Não dê nenhuma atenção ao dom. Se Deus deseja te usar para algo, Ele fará isto, mas espere pelo doador. Espere pelo Espírito Santo. Hebreus capítulo 7, segunda parte, parágrafo 39. Por falar nisso, enquanto estou falando, alguém ao redor desta região, em algum lugar, é culpado de escrever alguns cartões para tirar o irmão Neville deste púlpito. Você vai ter que acertar isso comigo. Correto. Isso.
sem dúvida. Agora, eu quero que você agora, irmãos, é importante dizer, mas peraí, não é para levar outro pastor, e agora o irmão Brando disse que vai ter que ver com ele. Eu já vi pastor usando esse argumento. E aí você vai entender que no estatuto do Tabernáculo Brana, em Jeffersonville, que nós não temos nada a ver com o estatuto do Tabernáculo Brana, entendeu? Apenas estou citando, porque foi esse o modelo que o irmão Brana usou, né? Mas a igreja em Jeffersonville é a igreja em Jeffersonville, a igreja aqui é a igreja aqui, é a igreja local. Então, no estatuto da igreja está o pastor é o William Marion Brana. Irmão Neville, Orman Neville, é co-pastor do irmão Brana. Então, tem isso aí. Então, não é que o assunto foi levado a um outro pastor, não. Foi levado ao pastor local. O irmão Brana era o pastor local. Ele disse: agora, você vai ter que acertar isso comigo. Agora, eu quero que você... algo sobre a junta de diáconos. A junta de diáconos não tem uma só coisa a ver com esse pastor. Não, senhor. A congregação por completo tem toda a autoridade. Não é uma junta de diáconos, como eles fazem por aí. Colocam uma junta de diácono, o conselho deliberativo da igreja, né? É escolhido a dedo, são esses que estão do meu lado. São esses que estão do lado da família do pastor, né? E então, aí fazem, estão todos de acordo, irmão, que o pastor continua? Isso não é isso que o irmão Brando está dizendo. O irmão Brando diz uma coisa, vocês fazem outra. Ô, pastor, meu Deus, vamos lá. Ele disse: não, senhor, uma junta de diáconos é somente um policial aqui nesta igreja, simplesmente para manter a ordem e assim por diante. Mas quando se trata de regras, a igreja por inteiro tem que dizer assim. E esta igreja está edificada sobre a soberania da igreja local. Então, eu não tenho nada a dizer sobre tirar este pastor ou colocar outro. Irmãos, vamos guardar estas coisas. Pode acontecer a hora que nós não estejamos juntos, que você talvez esteja sozinho em algum lugar, mas vamos guardar estas coisas para não deixar sermos levados por uma obra dos nicolaítas. Tem pastor que ele prega ou pregou contra a obra dos nicolaítas e hoje ele está enterrado até o pescoço, para não dizer até a cabeça, na obra dos nicolaítas, praticando a obra dos nicolaítas. Você vê como que a coisa é sutil, como que a coisa é terrível. A coisa é terrível, nós já falamos aqui, este espírito começou através de um dos apóstolos. Através de um dos apóstolos. A obra dos nicolaítas começou ali. E você pode ver que homens bons, homens honestos, como o Brando disse, homens como Policarpo, homens do calibre de Policarpo, discípulo de João, acabou se inclinando para aquilo. Policarpo era para ser escolhido o mensageiro da era, no entanto foi Irineu, mas ele era para ser escolhido o mensageiro da era, mas por causa da inclinação para a obra dos nicolaítas, para a denominação, ele então não preencheu esse requisito. O nosso tempo está indo, né? Nós nem chegamos nem no início do assunto, mas nós vamos ser obedientes. Agora ele disse: eu não tenho nada a dizer. Isto é com a igreja local. Se ela vai tirar o pastor, colocar outro, isto é a igreja local. Eu possuo a propriedade, a igreja, o prédio, né? Mas isto foi doado à igreja. E todos vocês são a igreja. São vocês que a controlam. Você é a igreja, você mesmo. E a igreja, a Santa Igreja de Deus, é a soberania do Espírito Santo nessa igreja. E a única coisa que eu faço é possuir a propriedade, o prédio,
e doá-la a esta igreja, como dá para uma igreja. E é livre de impostos, porque é uma entidade filantrópica. Então, muito pastor se aproveita da situação, irmãos, é importante nós sabermos disso também, que além desse pastor se apropriar integralmente dos dízimos e de ofertas e tudo, entendeu? Ele ainda está lesando o governo. Sim, mas não pode. Não pode, não. Sim, está lesando o governo. Vamos levantar a origem de onde você conseguiu esse patrimônio. A igreja, uma hora dessa, tinha que fazer uma auditoria. Vamos levantar a origem desse patrimônio. O que é que você tinha antes de você chegar aqui? O que é que você tinha? Mas lá no Velho Testamento eles não tinham nada. Lá no Velho Testamento eles não tinham condomínio de casa, eles não tinham chácara, não tinham fazenda, não tinham gado. Por que aqui o sacerdote tem? Por que aqui o pastor tem que ter? Alguma coisa está errada em algum lugar. E na Bíblia não é, na mensagem não é, então é na sua cabeça. E ele disse: eu não tenho nada a ver com isto, diz o irmão Branham. Estou lendo a mensagem de Hebreus 7, segunda parte. Eles não gostam que o povo leia essas coisas, sabia? Viu, irmãos? Eles não gostam que vocês leiam essas mensagens, Hebreus 5 e 6, Hebreus 6, Hebreus 7, segunda parte. Tem muito pastor que tem medo, quando o povo começa a ler essas coisas, eles já... Estão vendo? Vocês já estão vendo muita coisa. E ele disse... E então a igreja é quem decide, e eu não tenho nada a ver com isso. E a única maneira pela qual este pastor poderia sair, seria o pastor decidir por si mesmo sair. É o que ele deve fazer. Se ele acha que o povo não está suportando ele, e não quer ele, e ele está encontrado em falta, você está em falta, pastor? Sai da frente, meu irmão. Que isso? Por que você está pendurado aí e não larga? Você está em problema, rapaz. Tem mancha até no fio de cabelo, né? Então, sai da frente, deixa a igreja escolher outro pastor, outro homem. Mas por que eles não largam? Com tanta moral envolvida, a moral praticamente acabada. Entendeu? Porque eu digo assim a moral, porque vocês sabem, nós temos hoje aí, na mensagem, no povo que diz ser da mensagem, pastores arrebentados moralmente, caídos, acabados, e que eles deviam estar sentados no último banco lá na igreja. É onde eles deviam estar, né, para ser mais cônscio da realidade deles. Isso eu estou falando moralmente. Mas isso, as pessoas só veem quando o pastor cai, por mulher, é com facilidade. Quando ele caiu em adultério, eles veem com facilidade. Quando o pastor cai por dinheiro, ninguém vê. Você pode ver que quantos anos nós estamos com a mensagem, ninguém nunca leu essas coisas para nós. Malaquias capítulo 3 sempre foi aplicado para o povo, nunca foi aplicado para os pastores, para os sacerdotes. E quem é que administra a casa de Deus? Não é você, pastor? E na casa de Deus estava faltando mantimento, estava sem poder ser mantida. Por quê? Alguma coisa estava fora de ordem. Malaquias disse: vou converter as vossas bênçãos em maldição. Por quê? Porque vocês estão fazendo tudo certo? Claro que não. Ele disse, o profeta irmão Branham, e a única maneira pela qual o pastor poderia sair, seria o pastor decidir por si mesmo sair, ou a maioria dos votos da igreja teria que dizer, troque o pastor. É a única maneira, nenhuma junta de diáconos pode fazer isso. A junta de diáconos somente mantém a ordem e as coisas na igreja. Somente isso. É importante também salientar aqui a influência, né? Porque o pastor caiu.
Pastor fulano caiu em adultério. Pastor ciclano, isso está quase comum. O Brando disse que esse foi o primeiro sinal que Deus havia deixado os pentecostais, os protestantes, quando começaram a acontecer essas coisas no meio deles. E quando essas coisas começaram a acontecer no meio do povo que diz que é da mensagem, é sinal do quê? Que o Espírito Santo está abençoando? Não é. É sinal que o Espírito Santo está deixando. Não é isso? Então isso é fácil de perceber quando há uma queda dessa. Mas quando a mulher do pastor está dominando na igreja, está mandando na igreja, está mandando no pastor, está dizendo até que o pastor tem que pregar. E aí? Aí ninguém vê. Ninguém vê, porque ela fala com ele lá nas quatro paredes. Ninguém percebe isso. É também uma queda pela mulher, ministério caído. É um ministério caído. E devia também sair do púlpito. Irmão Brando chega a dizer que é um efeminado. Não que o homem não tem que ouvir a mulher. A mulher precisa conversar com o marido. Isso é cristão. São cristãos. Mas no tocante à administração da casa de Deus, aí é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está deixando a coisa ir fracassando e mal, é porque Deus está querendo trocar esse pastor. Entendeu? É porque Deus está querendo, deixa irmã, deixa ele ir do jeito dele aí, que Deus vai trocar logo, logo. Deus não vai deixar ele ir muito longe, porque aí é o Espírito Santo. Por isso que é a soberania da igreja local. Então ele disse assim, parágrafo 55, ainda no Hebreus 7, segunda parte. Ele disse, agora, se há qualquer coisa errada na igreja, que você alguma vez ficou sabendo, algum indivíduo, alguma pessoa ou algo, você está compelido, preste atenção, irmãos, você está compelido pelo dever e responderá perante Deus se você não esclarecer aquela coisa. Eu vou ficar por aqui. O que é que o irmão Brando está dizendo aqui? Se você ver qualquer coisa errada na igreja, na administração dos dízimos, mau uso dos dízimos, mau uso da doutrina, e você vê, mas eu não tenho nada a ver, eu faço a minha parte, eu entrego meus dízimos, e o pastor faz o que ele achar que ele fazer. Se ele quer comprar carro para os filhos, 2, 3 carros, 5 carros, isso é problema do pastor, eu fiz minha parte. Então, meu irmão, para nós sermos membros da igreja do irmão Brana, nós precisamos aprender essas coisinhas aqui, tá? Para nós dizer que somos da mensagem do irmão Brana, agora nós vamos começar a ver que muitos dizem que são e não são. Desculpa, mas nós temos que falar a mensagem. Agora, se há qualquer coisa errada na igreja, qualquer coisa errada na igreja, que você alguma vez ficou sabendo, algum indivíduo, alguma pessoa ou algo, você está compelido pelo dever e responderá. Veja que antes, lá onde nós começamos a ler, o irmão Brando diz que o pastor, ele só é mais um na igreja. Ele é um anjo da igreja, ele é o ancião na igreja, mas ele é mais um irmão na igreja. O pastor não pode estar acima do povo. No momento que ele estiver acima do povo, ele não é mais servo. É rei, é verdade. Então, e aqui só tem um rei, é Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso rei, ele é o leão da tribo de Judá. Foi ele que venceu. Como cordeiro, ele foi ali e tomou o livro da mão do dono original. Mas quando João olhou para ver o cordeiro, ele viu o leão, porque ele é a raiz e descendência de Davi. É o leão da tribo de Judá. Vamos um pouquinho mais aqui. Esse é outro assunto.
Você está compelido, irmão, você está obrigado diante de Deus e desta igreja. Você está obrigado pelo dever e responderá perante Deus. Você viu como é que é pesada a coisa? Você responderá perante Deus se você não esclarecer aquela coisa. Vocês na igreja, agora, recordem, não está em meus ombros, irmão Brando, não está sobre mim isso, está no de vocês. Se vocês verem alguma coisa errada em mim, e vocês não falarem, vocês é quem vão responder diante de Deus, pelo que eu fiz errado, pelo que eu ensinei errado, pela maneira que eu usei os dízimos de vocês. Vocês vão ser culpados diante de Deus, não vou ser eu posso até ser perdoado, e vocês podem ser julgados por isso, porque vocês deixaram passar. Agora, isso não está sobre meus ombros, diz o profeta irmão Brando, está no de vocês, e qualquer coisa errada na igreja, Deus te fará responder por aquilo correto. Essa é a maneira pela qual Ele dirige sua igreja. Essa é a maneira que está na Bíblia. Essa é a ordem da Bíblia. Essa é a soberania da igreja local. O pastor é a cabeça, correto? Mas ele não administra sozinho. Ele depende da igreja, ele depende do povo. Não tem como ele fazer esse trabalho sozinho, pois a igreja não é composta, já está falando a palavra, a igreja não é composta apenas de um pastor. A igreja é composta de um pastor local, um ancião e os seus membros. Não importa se são 3, 4, 5, meia dúzia, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar.